Gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje é a primeira aula de licitações do nosso curso de Direito Administrativo aqui da Campinas e eu gostaria de iniciar a aula de licitações, não só com o nosso roteiro, aula 2 e 3, mas também com o texto da Constituição, no artigo 5º, inciso 21. Acho que não custa nada escrever aqui no chat. Inciso 21. Se alguém puder fazer a gentileza de... Eu acho que está no roteiro, mas se alguém puder colocar aqui no chat, acho que ajuda bastante. O nosso estudo, ele é... tá aqui. Gente, está na página 3 do nosso roteiro. Eu vou recortar e colar para nós. Lá no artigo 30... gente, artigo 5º 21, não, artigo 5º 21 não tem nada a ver com a nossa lei. Artigo 37, que fala da administração pública, inciso 21. Me perdoem, eu ainda estou meio precisando chegar na aula, me perdoem. Joga fora aquele artigo 5º, artigo 37, inciso 21. Copiar. Licitação pública é um procedimento ou um processo, a gente vai ver a diferença entre essas duas situações, pelo qual o poder público, a administração pública, é obrigada a seguir para poder adquirir qualquer bem, serviço ou obra pública. Em regra, no direito brasileiro, segundo o artigo 21 da Constituição e artigo 3º da Lei 8.666, Lei 8.666, não funcionou aqui, 3, o poder público, os órgãos públicos, o Estado, seja qualquer ente federativo, em regra, qualquer um que se utiliza de bens, de dinheiro público para agir, pelo fato de haver esse dinheiro público em seu caixa, em sua receita, para gastar esse dinheiro com a aquisição de bens, com a contratação de serviços ou a realização de obras, é obrigatório, a regra geral é que deve haver um procedimento ou um processo pelo qual se caracteriza, a partir do procedimento, que aquela compra, que aquela contratação foi a melhor possível para a administração pública. Se em regra, qualquer compra feita sem licitação pode ser considerado até crime e improbidade administrativa, ok? Vamos ler o artigo 37, caput, inciso 21. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Distritos Federais e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, e lá no inciso 21, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Nós podemos ficar o semestre todo só nesse inciso 21 do artigo 37. Ok? Mas a gente não vai ter nós não vamos ter essa chance, nós vamos ter que trabalhar um pouco mais rápido. Mas tudo bem. O que significa... Bom, vamos lá para a primeira página do nosso roteiro. Nós estamos tratando de licitação, princípios gerais. Ok? Etimologia. Licitação é termo que deriva do latim, licitatio era um ato de vender em leilão, o verbo era licitar, e apenas para a cultura de todos, a ideia é que licitação é um processo pelo qual a compra, a venda, o negócio se torna público, de modo que, pela publicidade, pela presença de vários interessados ao mesmo tempo, seja possível obter a melhor proposta. Invariavelmente, aliás, é uma situação até em direito privado, se vocês quiserem vender algo para alguém, o negócio fica muito equilibrado, porque, afinal de contas, a força do comprador e a força do vendedor são iguais.
Porém, se você quer vender alguma coisa e você oferece isso a várias pessoas ao mesmo tempo, você cria nas pessoas um sentimento de concorrência e de competição, para saber qual deles vai conseguir realizar o negócio com o comprador. Isso acontece tanto de um lado quanto do outro. Todas as vezes que se tem uma situação em que há um comprador apenas e vários vendedores, quem tem o poder de decisão do preço a ser utilizado na aquisição é o comprador. Se ele pode comprar de vários, existe um mercado com muita demanda, a tendência do preço é baixar para que a compra seja feita pelo menor preço possível. Se por acaso existe apenas um vendedor e vários compradores, quem detém o poder de estabelecimento do preço é muito mais do lado do vendedor. O vendedor pode escolher para quem vender, ou seja, se o poder de venda é mais forte, o preço do produto pode subir, e se por acaso houver um único comprador, é ele que acaba determinando o valor de compra e o valor do produto tende a descer. Se o processo de licitação é estabelecido, quem determina as condições de aquisição é o poder público, ou seja, a licitação é um procedimento que impõe ao administrador o estabelecimento de uma situação em que ele terá à sua disposição vários prestadores de serviço, vários vendedores do produto, várias pessoas que podem realizar a obra, de modo que, como eles estarão em competição, a tendência é que o preço seja reduzido e nunca aumentado. Essa é a ideia do sistema de licitação, essa é a ideia da imposição ao poder público desse procedimento, desse processo pela Constituição, procedimento pela Lei de Licitações, mas é uma forma pela qual o poder público deve agir para adquirir produtos, contratar serviços ou realizar obras públicas. Bom, vamos para o conceito. Conjunto de atos e fatos administrativos realizados pela própria administração pública ou por terceiros no exercício de função pública, em situação de necessidade de aquisição de bens ou serviços, com o objetivo de selecionar a proposta que lhe seja mais vantajosa. Isso aqui também é importante. Situação de necessidade. O poder público, ele não cria papéis de impressora, mas ele usa papéis de impressora, ele usa papéis na impressora, ele usa canetas, ele usa computadores, ele usa rede de internet, ele usa estabelecimentos, ele usa prédios, gabinetes, ele usa uma quantidade enorme de produtos e serviços que ele não cria, que ele não realiza. Para que ele venha a contratar esses produtos, o poder público deve ir ao mercado. E este procedimento é a forma pela qual ele ingressa no mercado e consegue estabelecer uma situação mais favorável. Mas, para que ele vá ao mercado, é preciso caracterizar a necessidade de aquisição de bens ou serviços. O poder público, por ter dinheiro público, não pode gastar além do necessário e deve sempre gastar quando for necessário. Mas, quando houver necessidade, deve realizar a licitação pública para que o preço seja sempre entendido. Aliás, não o preço, a proposta seja sempre mais vantajosa, porque muitas vezes não é o preço que determina a compra, mas pode ser a técnica e no caso de venda, né, o poder público, se ele quiser vender um bem, ele não vai vender pelo menor preço, ele vai tentar vender sempre pelo maior preço. E situações de produto de informática ou engenharia, não basta que o produto de informática ou o serviço de engenharia ou a obra seja a mais barata possível. É preciso que haja o estabelecimento de uma técnica que seja considerada adequada à prestação do serviço ou à realização da obra. De qualquer forma, vamos lá. Continuando o roteiro, o critério formal é um procedimento administrativo, ou seja, realização consecutiva de atos administrativos, de modo que a consumação de um é necessário para o atingimento de um determinado fim. Há vários atos que devem ser realizados em etapas estritamente definidas, da primeira até a última fase, e só é possível ir para a próxima fase depois de completada a fase anterior. Nós temos também um critério material e finalístico. A licitação pode ser entendida como um conjunto de normas que orientam a administração pública para a obtenção de bens ou serviços e realização de obras. Sua finalidade
é a obtenção da melhor proposta em favor da administração pública, seja para adquirir bens, seja para contratar serviços e seja também para alienar bens públicos. Nós temos, desde 2010, uma alteração importante aqui no artigo 3º da Lei 8666, e isso foi incluído, além de selecionar a melhor proposta ou a proposta mais vantajosa, também foi incluído isso em 2010, promover o desenvolvimento nacional sustentável. E isso significa que não basta apenas que a proposta seja mais vantajosa para a burocracia, para o interesse da administração pública. Muitas vezes o edital de licitação deve levar em conta não a proposta, não o menor preço, mas uma proposta que promova o desenvolvimento nacional sustentável. Isso tem dois sentidos, se vocês puderem anotar. Primeiro sentido, isso consta da Lei Complementar 123 de 2006. Existe a possibilidade jurídica de a administração pública realizar um processo licitatório em que só estarão presentes para participar da licitação micro ou pequenas empresas, ou seja, empresas pequenas que são geralmente de 1, 2, 3 pessoas trabalhando. Quer dizer, eu vou melhorar isso. É muito difícil num processo produtivo industrial que um pequeno produtor, que uma pequena empresa consiga competir em igualdade de condições com uma multinacional. Vamos imaginar que as creches municipais precisam comprar pasta de dente. Qualquer engenheiro químico, qualquer aluno de engenharia consegue produzir pasta de dente, creme dental, num laboratório que ele faça na garagem dele. Só que ele vai ter um custo operacional muito alto, ele não vai conseguir produzir muitos tubos de pasta de dente e não vai conseguir que esses tubos, por não ter escala, sejam um preço baixo. Uma multinacional do setor, por produzir isso em grande quantidade, ter um parque industrial instalado, consegue obter ganho de escala e vender, e produzir o creme dental em um valor e um preço muito mais barato que o pequeno produtor. Ou seja, não há condição alguma de um pequeno disputar com um grande no mercado industrial. Como o poder público deve obter a proposta mais vantajosa, ou a proposta mais vantajosa numa situação dessa é o tubo de pasta de dente mais barato. A grande empresa vai acabar ganhando qualquer licitação contra um pequeno. Para promover o desenvolvimento nacional sustentável, é possível, é autorizado no Brasil que o poder público promova licitação exclusivamente entre pequenos produtores, ou determinar na licitação pública que uma parte do lote, ou seja, tem que comprar 10 toneladas de pasta de dente, sei lá, e dessas 10 toneladas, um quarto será feita por uma concorrência entre pequenos, licitação entre pequenos produtores, visando justamente o desenvolvimento nacional sustentável. O poder público vai acabar gastando mais, mas esse dinheiro que ele vai gastar mais vai servir à promoção do desenvolvimento da indústria nacional ou o desenvolvimento da economia interna. É mais interessante, do ponto de vista nacional, que o dinheiro que o Estado pague para a contratação de produtos ou serviços seja entregue a indústrias nacionais, porque esse dinheiro fica no Brasil. Se se compra produtos de multinacional, esse dinheiro, ao final das contas, vai acabar servindo para remunerar, para dar lucro ao estrangeiro, e esse dinheiro acaba saindo do país. A ideia é de desenvolvimento econômico da indústria interna. Uma outra forma de entender o desenvolvimento nacional sustentável, e eu acho que por força do artigo 225 da Constituição, é até um jeito mais forte de compreender, é a exigência da administração pública de que os processos produtivos ou o próprio produto que é objeto da licitação tenha compromisso, ou como está na moda agora, haja um compliance com o meio ambiente. Ou seja, o poder público pode perfeitamente fazer uma licitação pública não buscando o produto mais barato, mas o produto cujo processo produtivo seja o mais adequado ao meio ambiente, que promova o desenvolvimento ambiental ou que realize um processo produtivo que não tenha tanto, que não agrida tanto o meio ambiente. Uma coisa importante, toda indústria, toda produção industrial agride o meio ambiente.
sempre existe, os economistas chamam de, sempre existe uma externalidade, é um jeito bonito de dizer vai ter poluição. E as leis de todos os países do mundo, elas exigem que essa poluição seja realizada em uma determinada medida. É impossível um processo produtivo na nossa tecnologia atual que ele não agrida o meio ambiente. Nós sempre vamos, num processo produtivo qualquer, extrair matéria-prima, que em regra é não renovável, ou seja, ao realizar um processo produtivo, nós já começamos a retirar do meio ambiente matéria-prima que, em tese, que em regra, não se renova. A capacidade de regeneração do planeta é muito inferior à nossa capacidade de produção industrial. Nós precisaríamos, aliás, existe já várias ONGs no mundo que fazem isso. O entendimento atual é que quando chega agosto, nós já exaurimos tudo o que o planeta poderia ter em termos de regeneração. De agosto até dezembro, nós estamos além da capacidade de regeneração do planeta, nós estamos gastando mais do que o planeta pode nos dar, o que significa que, no longo prazo, nós vamos ter um problema sério de produção, nós não vamos ter matéria-prima para produzir, porque nós já gastamos toda a matéria-prima. Isso pode acontecer num futuro não muito distante, eu estou dizendo aí, no atual processo produtivo, na atual técnica nossa de desenvolvimento, estou falando de 100, 200 anos. Não, o planeta não tem a capacidade de regeneração suficiente para acompanhar o processo produtivo industrial atual. E um outro problema, além de nós termos o desgaste do planeta na ponta da matéria-prima, o processo produtivo gasta uma quantidade muito grande causa uma quantidade muito grande de poluição, seja por efluentes, seja por resíduos sólidos, seja fumaça. Bom, a quantidade de poluição que acontece, ela está dentro de certos limites. Ou se o poder público proibisse a poluição, ele proibiria o processo produtivo, ele proibiria as empresas de funcionarem. Mas existe a possibilidade de se exigir numa licitação, isso é uma forma de induzir o mercado a ser mais verde, realizar contratação de produtos que sejam realizados segundo um processo produtivo mais verde. Eu vou dar um exemplo bem bobinho e depois eu tento melhorar o exemplo. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho do interior de São Paulo, ele quando realiza a aquisição de folhas para impressora, ou seja, papel de impressora, folha sulfite, vamos dizer assim, papel A4, ofício, eu não sei exatamente o tamanho, a licitação é sempre feita para adquirir papel A4, ou ofício reciclado, aquele papel mais escuro, não é o branquinho, não é aquela folha branca, é uma folha mais escura, porque ela é realizada a partir de papel reciclado. Esse processo produtivo é mais caro do que realizar o processo produtivo do papel branquinho. E por que é mais caro? Porque o sistema, a escala é menor, porque a técnica de produção é necessariamente mais cara, é preciso fazer toda uma transformação de parte da fábrica para que isso possa acontecer, e tudo isso envolve os custos de transformação do sistema produtivo, e talvez no longo prazo esse papel venha a baratear, mas por enquanto ele é mais caro. Veja, o TRT de Campinas e interior de São Paulo, ele adquire esse papel mais caro com base no artigo 3º da Lei 8666, que determina a possibilidade de aquisição de bens para a promoção de desenvolvimento nacional sustentável. O poder público, ele deve gastar mais, ou seja, ele deve preferir produtos que sejam realizados segundo um processo produtivo menos agressivo ao meio ambiente. E se isso for previsto no edital da licitação pública, somente poderão concorrer, somente poderão competir as empresas que ofereçam um produto cujo processo produtivo seja mais adequado à preservação do meio ambiente. Em regra, é mais caro, mas se a nova técnica menos agressiva ao meio ambiente for incentivada, tende-se a ter o desenvolvimento dessa técnica, o aprimoramento dessa técnica e, ao longo prazo, o barateamento dessa técnica.
e a técnica antiga mais poluente acaba sendo, no longo prazo, deixada de lado. Essa é a ideia de toda a conscientização ambiental visando a promoção do desenvolvimento sustentável, por exemplo, a Agenda 2030 das Nações Unidas. A ideia é que no médio prazo, no longo prazo, novas tecnologias menos agressivas ao meio ambiente substituam as agressivas, mas ainda nós temos uma situação em que, em regra geral, prefere-se gastar menos, ou seja, o custo do produto acaba sendo determinante muito mais do que eu não vou comprar esse porque esse agride o meio ambiente, eu vou preferir o outro que, embora mais caro, ele é mais adequado ao desenvolvimento sustentável. O ideal seria que este critério de promoção do desenvolvimento sustentável fosse cada vez mais aplicado, mas o preço ainda é determinante na maioria das vezes. Dito isso, para falar aqui para vocês as minhas duas observações sobre o nosso roteiro aqui no final da página 1. Processo e procedimento são conceitos distintos. A Constituição fala que a licitação é um processo e a Lei 8666 diz que a licitação é um procedimento. Certo? O procedimento é a forma de manifestação do processo, caracterizado como uma sequência pré-ordenada de atos com vistas à realização de um fim, conforme determinado em lei. Processo é matéria de competência exclusiva da União, procedimento é matéria de competência concorrente, ou seja, os estados e os municípios podem legislar sobre procedimento. Processo, por outro lado, somente pode ser definido pelo legislador federal. Como a Constituição determina que a licitação é um processo, a Lei Geral de Licitações, estabelecida pelo Poder Legislativo Federal, determina a realização do processo licitatório em absolutamente todo o território nacional, mesmo que os estados e os municípios criem leis de licitação, essas leis são complementares e não podem revogar as disposições expressas pela Lei Geral de Licitações. E segunda observação, licitação é procedimento administrativo por força de conceito definido pela própria Lei 8666, parágrafo único do artigo 4º e não 3º, me perdoem. E também essa é a definição da maioria dos doutrinadores atuais, mas ela é processo, se considerado o texto do inciso 21 do artigo 37 da Constituição e o texto do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo. Em concursos públicos, costuma-se exigir como resposta certa que se trata de procedimento e não de processo, porque o concurso acaba perguntando, de acordo com a lei, segundo o artigo, ele é um processo ou um procedimento. Porém, se o concurso falar de acordo com a Constituição, você obrigatoriamente tem que dizer que é um processo. O que muda na nossa vida saber se ela é de um jeito ou de outro? Veja, conceitualmente isso é importante, mas na prática nós temos apenas que colocar o procedimento em ordem e seguir de acordo com a sua disposição feita pela autoridade pública. Se você entender aquilo como um processo ou como um procedimento a ser seguido, eu não vejo problema algum. Os processualistas devem estar doidos comigo depois de eu ter falado uma coisa dessas, vão me chamar de herege, mas efetivamente na prática, a aplicação da compreensão da licitação como um processo ou a aplicação como um procedimento, não há uma distinção prática sensível, ok? Página 2. Princípios da licitação pública. Nós temos que ter uma abordagem principiológica. E, sem dúvida, se nós formos lá no artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo, todos aqueles 9 princípios estão presentes. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, razoabilidade, motivação, finalidade e interesse público. Sempre pelo caput do 37 da Constituição Federal e pelo artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo, nós sempre teremos esses princípios como fundamentais para o procedimento ou o processo de licitação. Porém, nós temos alguns princípios constitucionais específicos, 4 para ser mais preciso, que devem ser levados em conta em absolutamente todos os processos licitatórios. E se por acaso houver uma prova, um exame envolvendo princípios constitucionais da licitação, são os que constam do inciso 21 do artigo 37.
Eu estou aqui com o artigo 37 e nós vamos encontrá-los, os 4 princípios nele. Primeiro, igualdade de condições aos competidores. Nós temos o dever do Estado de promover isonomia. Todos que quiserem participar, participarão segundo a mesma regra. Uma coisa importante, visando o desenvolvimento nacional sustentável, cria-se uma situação aqui, vamos dizer, de política pública, uma ação afirmativa voltada à promoção do meio ambiente ou voltada à promoção da economia nacional. Então, em que pese haver o princípio constitucional de igualdade de condições, de isonomia, é possível, visando um princípio maior, ou um princípio também constitucional do artigo 170 da Constituição, desenvolvimento econômico, ou o artigo 225, o desenvolvimento ambiental, é possível impor aos concorrentes uma igualdade de condições visando a uma situação de desenvolvimento sustentável ou de desenvolvimento econômico. Ou seja, todos que participarem estarão sujeitos a essa mesma condição, ainda que eles não gostem dessa condição nova. Talvez o próximo seja o princípio mais importante de todos, porque o Estado tem o dever de licitar, ou seja, a licitação é obrigatória. Aliás, começa o inciso 21 assim: ressalvados os casos especificados na legislação, ou seja, existem exceções, porém, em regra, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, ou seja, o poder público só pode fazer isso mediante licitação. E assegura igualdade de condições a todos, ou seja, a isonomia está presente, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei. Isso tem a ver com competitividade de propostas, mas principalmente com o princípio de proteção ao particular. A licitação deve ser feita de modo que as propostas sejam competitivas. E, nesse aspecto, o termo mais adequado aqui é princípio da universalidade de competidores. Deve ser feito de tal modo que o máximo de pessoas interessadas possíveis possam participar do processo licitatório. E deve haver, aliás, esse é o único princípio que não protege o Estado, protege o particular. Chama o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não importa como foi feito o contrato, ao final, a brincadeira é mais ou menos o seguinte. Acho que vale a pena desenhar. Desculpa, gente. O papel estava longe. Quando a gente faz um contrato, o contrato significa que existe uma proposta, ela tem que ser aceita. Ou seja, quem propõe, assim que a proposta for aceita, nós temos um contrato, não é possível mais disso. Quer dizer, se quiser desfazer, você vai pagar multa, vai pagar perdas e danos. Mas o contrato é uma relação entre proposta e aceitação. Quando o poder público apresenta o edital de licitação, ele apresenta uma série de condições. E as pessoas, quando vão participar do processo licitatório, elas estão exclusivamente autorizadas a dizer ao poder público qual é o valor ou qual é a técnica pelo qual eles vão realizar tudo isso. Ou seja, o poder público, ao final, vai acabar aceitando um dos valores ou um dos competidores de acordo com isso aqui. Significa que o vencedor do processo licitatório vai dizer: eu aceito realizar tudo isso por este preço. Se por acaso, posteriormente, o poder público incluir mais algumas coisas para serem realizadas no escopo do contrato, esta pessoa aqui vai dizer o seguinte: olha, eu aceitei realizar isso aqui. O balanço, o equilíbrio econômico-financeiro foi dado por estas condições e este preço. Qualquer coisa que seja incluído ou qualquer coisa que seja retirada, necessariamente deve haver a correspondência do outro lado da equação. Se por acaso houver inclusão ou redução de escopo do serviço, necessariamente deverá haver aumento ou redução do valor a ser pago ao prestador de serviço, ao contratante. Isto aqui é a única coisa que permite ao contratado, a pessoa
ao particular que vai realizar o serviço ou a entrega do produto, ter a garantia de que ele continuará sendo contratado de acordo com o equilíbrio econômico-financeiro. Embora o poder público tenha a prerrogativa de unilateralmente aumentar ou reduzir o tamanho das condições contratadas, a gente vai ver isso posteriormente, está lá no artigo 58 da lei, e particularmente eu acho que é o artigo mais importante da Lei 8.666, mas isso fica para mais tarde. O equilíbrio do contrato, ele é determinante para que, se aumentou serviço, o preço também aumente, se reduziu o serviço, o preço também reduza proporcionalmente. Esse é um princípio fundamental aliás, esses 4 são os princípios constitucionais específicos da licitação pública. Gente, eu estou indo muito rápido, vocês ainda estão aí? Está tudo bem? Gostaria de alguma dúvida, alguma discussão? Eu sei, a matéria é chata mesmo. Isso melhorar, deixar a matéria mais feliz fica mais complicado. Mas a minha tentativa aqui é dispor para vocês da maneira mais precisa possível. Olha, eu vou entender esse silêncio retumbante de vocês como um sim, tá bom? Eu podia entender de outro jeito, mas eu vou decidir entender que vocês estão aí ouvindo e entendendo. Bom, nós temos alguns princípios legais, ou seja, na Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações de Contratos Administrativos, nós temos uma quantidade muito grande de princípios que devem sempre ser levados em conta. Toda licitação pública deve seguir segundo o princípio da probidade administrativa, que é um correlato da moralidade ou da honestidade. Não se pode realizar a licitação pública direcionando essa licitação para favorecer algum interessado. Aliás, mesmo que haja um interesse particular do administrador de favorecer alguém, ou seja, fazer uma licitação para o dinheiro cair na mão de alguém que eu goste, o princípio da impessoalidade impediria o direcionamento. O princípio da universalidade de competidores imporia que o vencedor da competição em critérios objetivos seja o vencedor, de modo que qualquer coisa que se desviar disso pode ser entendido como desvio de finalidade, pode ser entendido como tentativa de não só desrespeito aos princípios da administração pública, artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, mas também a busca por favorecimento de terceiros, o que é considerado improbidade administrativa na forma do artigo 10 daquela lei. Existe um artigo que tem um nome muito engraçado, né, um princípio com nome engraçado. No artigo 3º da Lei 8.666, nós temos um princípio da indistinção. Ainda mais agora que nós temos licitações online, é vedado o favorecimento por conta de domicílio. O fato do prestador de serviço estar estabelecido numa cidade longe e com isso tem um frete para realizar a licitação, a prestação de serviço, isso não pode ser motivo para evitar ou para impedir que essa pessoa participe. Eu lembro de uma situação interessante, tempos atrás havia uma prefeitura aqui na região que tinha muitas impressoras jato de tinta e ela precisava contratar uma empresa para pegar os cartuchos de tinta e encher de tinta de novo. E ganhou a licitação uma empresa que fazia isso lá em João Pessoa, que fica a milhares de quilômetros daqui da região. E ela ganhou, independentemente de ser de João Pessoa. E o preço dela era mais barato do que o das prestadoras aqui da região, incluindo o frete, incluindo a colocar todas os cartuchos no correio, mandar para lá, encher e devolver. Ela conseguiu vencer e ela identificar que é proibido que pessoas que sejam de fora da cidade ou que fora do município participem, e isso realmente é completamente vedado. Assim como nos concursos públicos, aqui nós temos 2 princípios que são idênticos. Tanto lá em concurso público quanto aqui em licitações, nós temos o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, o que significa que
o administrador público que realiza o procedimento licitatório, ele está vinculado a cumprir todas as regras do edital. Ele não pode discricionariamente entender situações de conveniência e oportunidade no momento de desenvolver o processo licitatório. Ele está vinculado às regras do edital. Se por acaso alguém fizer alguma pergunta, tiver alguma dúvida de como proceder, se por acaso é possível, se o juízo de valor permitiria que fizesse de um jeito ou de outro, isto não cabe ao administrador do processo licitatório. Qualquer dúvida, qualquer discussão deve ser levada à autoridade superior e ela deverá decidir o que fazer. Mas, em regra, o administrador do processo licitatório, assim como o administrador do concurso público, está vinculado aos termos constantes do edital. Há uma questão interessante aqui, há uma diferença muito grande entre vincular-se ao instrumento convocatório e interpretar literalmente o instrumento convocatório. É perfeitamente possível que o administrador público se vincule segundo uma interpretação sistemática. Não há o dever dele cumprir a letra da lei do jeito que a letra da lei está escrita. É perfeitamente possível que, aliás, desde Karl Larens, nós sabemos, aliás, desde Savigny, ou Savigny, nós sabemos que a interpretação literal é a menos adequada, é a mais pobre das formas de interpretação. É possível se utilizar de outros critérios interpretativos para que a letra do edital não seja aplicada contra o espírito do ordenamento jurídico. De qualquer forma, essas discussões ficam para a nossa pós-graduação, não vale a pena discutir isso no momento, ok? O outro princípio que também existe lá em concursos públicos é o critério do julgamento objetivo. Lá, o critério de classificação é dado por um julgamento objetivo, concurso público, quem acertar mais tem mais ponto. Aqui existe o julgamento objetivo das propostas. Em regra, quem oferecer o menor preço vai ser contratado para entregar o produto à administração pública. Quem apresentar a melhor técnica e preço ou a melhor técnica vai realizar o serviço de tecnologia de informação ou de empreitada para a construção de uma obra, e quem oferecer o maior lance ou oferta vai adquirir o bem público. Ou seja, o julgamento é sempre objetivo, não há possibilidade do poder público ou da comissão de licitação criar coisas além destes critérios. O julgamento das propostas é objetivo, no sentido que a comissão de licitação, o responsável pelo convite, deve realizar em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Assim como na Constituição, na lei também existe o princípio da competitividade. Embora o processo de licitação seja público, e deve haver publicidade, existe um momento na licitação pública em que aquele momento é sigiloso. A apresentação das propostas comerciais necessariamente precisa ser feita em envelope fechado. Ou seja, na hora da abertura dos envelopes é que nós realmente saberemos qual é o valor oferecido pelos proponentes, pelos interessados. E aquele sigilo é fundamental para permitir que os valores oferecidos sejam efetivamente de acordo com o interesse da administração pública, porque também existe uma outra situação interessante. Não adianta alguém oferecer uma proposta mais baixa que... Vou melhorar isso. Como o princípio fundamental é da competição, a partir do momento que eu sei qual é o preço ou o valor ofertado pelo meu concorrente, mas ele não sabe o meu, eu acabo tendo uma vantagem indevida. Eu acabo agindo de maneira desonesta. E talvez aquela outra pessoa tenha perdido o processo licitatório porque eu sabia do valor dela e ofereci um lance mais baixo, um preço melhor que o dela. E para evitar esse tipo de situação, para que a igualdade de condições, para que a isonomia prevaleça, há o dever de sigilo das propostas na sua apresentação. Existe um outro princípio, o Diógenes Gasparini apresenta esse princípio talvez como o mais importante da licitação pública, que é o princípio da padronização. Qual é a ideia? Muitas vezes, para se estabelecer um padrão,
costuma ser um pouco mais caro. Se você, por acaso, for numa loja e comprar, por exemplo, você precisa de lâmpadas para a sua casa. Se você for numa loja e comprar as que estão em oferta, talvez você traga vários tipos, vários modelos diferentes para casa. Se você, por acaso, for fazer uma obra na sua casa e utilizar vários, sei lá, tubos e conexões para fazer as ligações hidráulicas, talvez você pegue vários tipos diferentes. Porém, no longo, vou dar um exemplo que talvez seja melhor ainda, vai. Para você realizar um serviço de informática, convém que você utilize um software ou uma quantidade de sistemas que sejam interoperáveis, que um consiga entender o que o outro faz. O que quer dizer isso? Você padroniza um sistema, você padroniza uma estrutura, de modo que, embora você tenha gastado mais naquele momento para que haja padronização, para que um padrão seja estabelecido, para dali em diante a manutenção é mais fácil. Eu vou melhorar esse exemplo. Vamos imaginar a estrutura de um exército, ou de um, sei lá, se você for para as Forças Armadas, se você for para a polícia, existe uma arma padrão. Se você for para o exército, deve haver, pelo menos naquele destacamento, armas que são padronizadas, porque espera-se que a pessoa, quando for defender a pátria, quando for fazer o treinamento, quando precisar efetivamente usar aqueles equipamentos, ele já tenha conhecimento prévio, já tenha treinado com aquilo. Ou seja, todo mundo sabe usar aquela arma ou aquele tanque de guerra, ou aquele avião do mesmo modo, porque treinou e fica mais fácil na execução que as coisas aconteçam de maneira até mais natural. As autarquias ou os órgãos públicos federais, eles acabam tendo um mesmo software, um mesmo sistema no Brasil todo para atender a população, justamente para facilitar não só o treinamento de todas as pessoas que vão realizar a prestação de serviço por meio daquele sistema de informação, mas se aquele sistema der problema, nós também saberemos quem são os prestadores de serviço hábeis a realizar o conserto rápido e efetivo daquilo. Vamos imaginar um tribunal de justiça que tenha, sei lá, 500 desembargadores e cada um tenha um carro à sua disposição. Claro que eu não estou falando da Suécia, eu estou falando do Brasil. E o carro é deixado à disposição dos desembargadores, e esses carros, em regra, precisam ser os mesmos para todos. Não só porque todos eles merecem ter o mesmo carro, certo? Mas quando esses carros precisarem de conserto, quando esses carros precisarem de manutenção, é perfeitamente possível que a manutenção seja feita comprando peças de reposição mais barata, porque se todas as peças que você precisa são as mesmas, é possível comprá-las no atacado. Você consegue, e comprando equipamentos padronizados, você também consegue ganho de escala e consegue baratear. Ou seja, a padronização acaba sendo importante para a administração e organização dos produtos e serviços. Importa que tudo seja padronizado para facilitar a prestação do serviço público, para facilitar também na hora de manutenção, que essa manutenção seja feita da maneira mais rápida e mais barata possível. No próximo princípio legal das licitações públicas, no artigo 44, parágrafo 2º, é a vedação à oferta de vantagens. Na verdade, esse princípio decorre do julgamento objetivo das propostas. A proposta, ela deve se bastar em si mesma, não podendo fazer referência aos concorrentes. Eu não posso abrir o meu envelope sigiloso e falar, por exemplo, olha, o gerente ficou louco, ele vai dar desconto de 10%, ou vai oferecer metade do que o concorrente oferecer. Isso não é considerado válido. A proposta deve ser objetiva no sentido de o seu preço deve refletir o valor do seu serviço, independentemente do seu serviço ser mais caro ou mais barato, independentemente de você querer oferecer um valor que seja relacionado ao seu concorrente. É proibido
se referir ao concorrente na proposta. Ou você apresenta um preço um preço objetivo, olha, o meu valor é 10 mil, esse é o valor que deve ser apresentado. É proibido falar assim, olha, o meu valor é 10 mil, mas se alguém apresentar menor, eu fecho, tá bom? Eu cubro esse orçamento. Não funciona desse jeito. O próximo princípio é o da adjudicação compulsória, que é implícito também e decorre da vinculação do instrumento convocatório. O vencedor da licitação tem o direito de ser apontado como o vendedor do produto ou o prestador de serviço. Mas veja, ele não tem direito subjetivo à contratação. O fato de alguém vencer uma licitação pública não significa que o poder público deverá adquirir imediatamente aquele serviço ou produto, e pode acontecer de não haver a realização do contrato. Porém, se houver a contratação, deve ser com o vencedor da licitação e com ninguém mais. A lei confere à administração pública a prerrogativa de não realizar o contrato, de não assinar o contrato. A respeito disso, eu quero lembrá-los desse mesmo princípio, da licitação, esse mesmo princípio aplicado no tema concursos públicos. Lá nós aprendemos, em concurso público, semestre passado, que existe o princípio da adjudicação compulsória, ou seja, o classificado em primeiro lugar naquele concurso público, pela lei, não tem direito subjetivo a ser nomeado ao cargo, ou seja, embora ele tenha vencido o concurso público, ficou em primeiro lugar para conseguir, o concurso público foi realizado para preenchimento daquela vaga, o primeiro colocado tem o direito à adjudicação compulsória, ou seja, o dia em que a administração pública decidir que vai nomear alguém, vai nomear o primeiro colocado. Ou seja, pela lei de concursos públicos, pela legislação ordinária sobre concursos públicos, está claramente definido, tanto lá quanto aqui em licitações, que a administração pública tem a prerrogativa de decidir se é conveniente e oportuno, ou seja, discricionariamente vai chamar ou não o vencedor da licitação pública, ou vai chamar o vencedor do concurso público, um para ser contratado para prestar o serviço, vender o produto, realizar a obra, o outro para ser nomeado para um determinado cargo e entrar em exercício e se tornar servidor público. Lá em serviços públicos, lá em concursos públicos, há um entendimento jurisprudencial consolidado, decorrente de uma quantidade enorme de ações judiciais, em que o judiciário foi chamado a decidir sobre essa situação, e o judiciário mudou completamente o entendimento que consta da lei. Embora a lei defina como discricionário a possibilidade de nomear o primeiro colocado no concurso, ou deixar para mais tarde, ou nem nomear, o judiciário passou a entender isso como antijurídico. O judiciário fez a seguinte compreensão lá em concursos públicos. Ora, se o poder público tem a necessidade de preenchimento de uma vaga, ou seja, se houve a realização do concurso público para que uma vaga fosse preenchida, porque esta vaga precisa ser preenchida por alguém para que o serviço público seja prestado à população, o poder público não tem a possibilidade de fazer o concurso público e não aproveitar o candidato melhor classificado, mais bem classificado. Isso é um entendimento jurisprudencial consolidado, que se desenvolveu porque inúmeros concurseiros entraram na justiça discutindo isso, pleiteando isso e obtendo esse entendimento judicial favorável. No caso das licitações públicas, deveria ser a mesma coisa. O Estado, a administração pública, tem a necessidade de adquirir um bem, tem a necessidade de que um serviço seja prestado, tem a necessidade de que uma obra pública seja realizada, faz uma licitação pública, o vencedor é identificado e não há contratação em seguida. Não faz sentido. Se há necessidade de contratação, se há o valor no orçamento já autorizado pelo legislador para ser utilizado para realizar aquilo, porque há uma necessidade pública daquilo, e o administrador decide não fazer, alguma coisa está errada. Não deveria ter feito a licitação, não deveria ter feito o concurso, mas ele não tem essa possibilidade, porque já houve o estabelecimento da necessidade, tanto da vaga
quanto da licitação, de modo que, como não há discussão jurisprudencial sobre adjudicação compulsória em licitações, continua sendo este o entendimento corrente em licitações. Mesmo o vencedor tendo, mesmo a pessoa tendo se tornado vencedora de um processo licitatório, o administrador pode, ao final, decidir por não contratar. Ele tem adjudicação compulsória e, se por acaso mais tarde o administrador resolver contratar, tem que chamar o vencedor. Se não chamar, cabe mandado de segurança para o vencedor do processo licitatório e consegue judicialmente a obrigatoriedade do poder público de contratar o vencedor pelo princípio da adjudicação compulsória. Não há desenvolvimento jurisprudencial no Brasil ainda sobre o direito do vencedor da licitação impor à administração que o contrate após a vitória no processo licitatório. Não houve esse desenvolvimento jurisprudencial e, por isso, o princípio da adjudicação compulsória permanece em licitações públicas como algo que não é um direito subjetivo à contratação, mas apenas o direito a ser adjudicado vencedor. Tudo bem? Próximo. Bom, nós temos ainda outros dois princípios correlatos, o princípio do planejamento. Para quem não sabe, a administração pública é obrigada a planejar suas atividades, ou seja, ela deve prever o que vai acontecer neste ano, no próximo ano, nos próximos, ou seja, ela não pode fazer nada de afogado, ela não pode fazer nada no sentido de ficar apagando incêndio, ela deve planejar os seus atos, ela deve promover programas a partir dos quais deverá administrar. Ou seja, a partir do momento que ela planeja, ela deve saber que daqui a um pouco ela precisará realizar uma obra, que ela deverá contratar um serviço, comprar um determinado bem, e com isso ela consegue organizar o seu orçamento e o seu expediente de funcionamento, no sentido de realizar absolutamente todas as suas funções. Lá no artigo 6º do Decreto-Lei 267, está previsto que atividades da administração federal obedecem aos seguintes princípios fundamentais. O primeiro inciso é o planejamento. É preciso planejar. E também nós temos o princípio da celeridade e vários outros princípios em outras leis. Artigo 2º da Lei 9784, de 99, possui uma quantidade enorme de princípios que devem sempre ser levados em conta no estabelecimento das suas ações. Ok? Bom, com isso nós encerramos o primeiro roteiro de abordagem principiológica das licitações públicas, mas nós temos um outro roteiro da aula 2 e 3, chamado Princípios Gerais. Eu vou abrir aqui agora também, vocês têm esse roteiro, acredito. Era para abrir, não está abrindo. Tem uma questão de competência interessante. Isso aconteceu à época que o ministro relator no Supremo Tribunal Federal foi o Eros Grau. Houve uma discussão com relação à lei de licitações do Estado de São Paulo. E houve uma discussão muito grande entre essas duas leis, ou seja, não se havia definido ainda se o Estado de São Paulo poderia criar uma lei de licitações, independente da lei de licitações federal, porque o artigo 22, inciso 27 da Constituição, determina que normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades devem ser realizadas, ou se devem ser elaboradas privativamente pela União Federal. E existe uma lei de licitações no Estado de São Paulo, e alguns de seus artigos foram questionados, porque a grande discussão é eles poderiam existir numa lei estadual se o artigo 22, inciso 27 da Constituição impunha a realização de leis de licitação por competência federal, certo? Bom, ficou decidido o seguinte, né? Não havia uma questão entre
norma geral e norma específica. Nada impede que haja uma norma que permita o desenvolvimento da licitação de maneira mais específica, vamos dizer assim, no estado ou no município. A questão que o STF acabou estabelecendo ou resolvendo é que a lei paulista não afronta mesmo a Constituição da República, porque a lei federal é a que inova no ordenamento jurídico, e essa foi o entendimento do STF. As normas de competência exclusiva da União para a licitação pública são as que inovam, ou seja, o que não existia antes no ordenamento jurídico só pode ser criado pela lei federal. E a especificação de algo já criado pela lei federal pode ser realizado por leis estaduais ou leis municipais. Foi basicamente isso que foi decidido pelo STF naquele julgamento. Eu coloquei até a decisão da ação direta de constitucionalidade 3158 para leitura e conhecimento de vocês. Mas acho que vale a pena, não, a ementa é muito longa, mas acho que vale a pena a leitura por vocês posteriormente. Eu vou ler apenas uma coisinha aqui que está no excerto na página... Meu Deus, eu perdi a página aqui. Lá no finalzinho. Item 7 da decisão do Eros Grau é o relatório decido. Importa, no caso dos autos, verificarmos se a lei paulista, que dispõe sobre licitações de contratos, ao reproduzir disposições gerais constantes da Lei 8.666, invadiu a competência legislativa da União. 9. Se o artigo atacado conferisse tratamento diverso à matéria já regulada pela União, não haveria maiores dificuldades, a declaração de inconstitucionalidade seria inevitável. Ocorre que o texto impugnado limita-se a reproduzir disposições da lei federal a que alude o preceito constitucional assim invocado. Não vislumbro, nesse caso, qualquer inconstitucionalidade. Depois vocês leiam os artigos para ver se realmente é apenas reprodução ou não, tá bom? Eu vou ficar na minha aqui. Item 11. A parcela da função normativa contida em uma de suas espécies, a função legislativa, afirmada pelos artigos 22 e 24 da Constituição, ou seja, legislar, se expressa em invocação do ordenamento jurídico. A União exerceu essa função inovando o ordenamento jurídico quanto à matéria do que ora cogitamos, estabelecendo preceitos que devem ser observados por força do mandamento constitucional do artigo 22, inciso 27. 12. O Estado-membro, no caso, ao dispor sobre matéria de que já trata a lei federal e, no mesmo sentido desta, não avança indevidamente sobre competência legislativa da União. Eu tenho minhas dúvidas se realmente a lei estadual ela apenas reproduziu ou foi além, mas isso já está praticamente resolvido e, basicamente, a ideia é... Bom, vamos lá no próximo, última página aqui, item 16 da decisão do Eros Grau, aliás, da decisão do STF, o relatório dele. Tenho repetido que, entre outras normas gerais, normas nacionais, não meramente federais, pois assumem esse caráter as que consubstanciam regras voltadas a dar concreção a princípios jurídicos fundamentais recepcionados, expressos implicitamente na Constituição do Brasil. O artigo 9º da Lei 8.666 é dotado de caráter geral, visto que confere concreção aos princípios da moralidade e da isonomia. Logo, como norma geral que é, vincula os órgãos da administração direta e indireta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direto e indiretamente pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A lei estadual não inovou no ordenamento jurídico, apenas reproduziu no texto lei estadual que regula licitações e contratações no Estado de São Paulo, preceito federal que a ela se aplica. Explicita a norma geral aplicável à matéria, nos termos e razão disso ser censurado ao legislador estadual. Bom, isso aqui é uma regra de competência, mas acabei apresentando a vocês para que se identificasse com bastante clareza que as normas de licitação pública no Brasil, elas devem ser inovadas exclusivamente pelo legislador federal. O legislador estadual e municipal podem até criar normas específicas,
mas nunca inovar no ordenamento jurídico, porque a inovação vai ser entendida como norma geral e estarão proibidos, não faz parte da competência deles realizar esse tipo de atividade. Ok? Gente, vocês não falaram nada durante toda a aula. Eu não sei nem se vocês estão aí, se vocês foram tomar café e me deixaram sozinho. Mas tudo bem. A gente está aqui sim, professor. Ok. Gente, além da aula 3, nós temos depois... Eu acho que eu precisaria... Se vocês puderem abrir a lei de licitações, eu queria falar alguma coisa sobre ela. Lei 8666, Planalto, a gente vai direto para o texto da lei que está no site do governo federal. Lá no finalzinho dela... bom, eu preciso ler... Eu vou continuar com os princípios constitucionais aqui. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações de contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aí a pergunta, essa lei se aplica à Petrobras? Pergunta lavajatista para vocês. Em tese parece que sim, só que se nós formos lá no finalzinho dela, no artigo 119, está dizendo o seguinte: as sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior, editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitos às disposições desta lei. Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere esse artigo no âmbito da administração pública, após aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial. Acho que vale a pena ler o artigo anterior, 118. Estados, Distrito Federal e municípios e entidades da administração indireta devem adaptar suas normas sobre licitações de contratos ao disposto nesta lei. Ou seja, como se trata de lei geral, ela deve ser aplicada indistintamente, aliás, lei geral e lei nacional, né, para que todos conformem às disposições desta lei. Só que a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, fundações públicas em geral, universidades federais, elas podem ter um procedimento próprio de licitação. E, principalmente nas sociedades de economia mista, ou nas empresas públicas que estão voltadas à atividade econômica, a utilização da lei de licitações, a lei 8666, na sua integridade, na sua integralidade, poderia impedir que elas realizassem atividade econômica em igualdade de condições com seus concorrentes no mercado. De modo que a Petrobras, desde que criou seus regulamentos, ela esteve autorizada a realizar contratações, fazer licitações para adquirir plataformas de petróleo, para contratar prestação de serviço dos mais variados tópicos possíveis. Tudo que ela precisar comprar no mercado, ela precisa realizar um procedimento licitatório interno segundo os seus regulamentos. E são esses regulamentos que devem ser avaliados, verificados, etc., mas não tem a precisão, não tem o regramento, não tem a especificidade que um órgão público, por exemplo, tem por seguir especificamente, completamente a lei de licitações. Uma outra coisa interessante lá no artigo 2º da lei, voltando, aliás, no parágrafo único do artigo 1º, subordinam-se ao regime desta lei os fundos especiais. E o que são fundos? Para quem não sabe, fundo é uma universalidade
de fato, né, o Fundo de Garantia do Trabalhador, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, desculpe, Fundo de Amparo ao Trabalhador, todos esses dinheiros públicos, eles são administrados atualmente pela Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Mas vamos imaginar que o nosso governo resolva privatizar a Caixa Econômica, ou resolva fazer uma licitação para saber quem é que vai administrar a partir de agora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E ganha na licitação um banco nacional, vem um banco estrangeiro e começa a administrar esse fundo. Para a aquisição de bens, produtos, serviços relacionados a esse fundo, esse banco estaria obrigado a se subordinar à lei de licitações, visando a administração desse fundo especial. E existe uma discussão muito grande, houve uma discussão muito grande, para saber se as ONGs que recebem dinheiro, aquelas qualificadas como OS, Organização Social, e OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, estariam subordinadas à lei de licitações. Houve uma decisão no STF, que é um processo que demorou, acho que mais de 10 anos para ser finalizado no STF, em que se decidiu a completa desnecessidade desses órgãos, dessas ONGs, realizarem licitações públicas ou mesmo concursos públicos. Eles não estão, embora recebam dinheiro público, eles não estão subordinados, eles não estão sujeitos a licitações públicas. Porém, todo órgão público, todo fundo, toda autarquia, toda fundação pública, estes estão sujeitos à lei de licitações em sua integralidade. E, bom, existem algumas situações que não são necessariamente precedidas de licitação, porém, estas exceções serão objeto da nossa próxima aula. A regra é que deve haver licitação, a licitação é obrigatória, porém, existem exceções, e essas exceções nós vamos tratar na aula que vem. Eu acho que não dá tempo de nós começarmos uma matéria nova neste momento. Se houver alguma discussão, eu estou à disposição tanto por aqui, pelo Teams, eventualmente depois por e-mail. Se não, a gente, bom, qualquer dúvida, etc., eu estou à disposição. Eu estou devendo a todos a apresentação de trabalhos adicionais para avaliação relacionados a bens públicos e relacionados à desapropriação. Ao longo desta semana, que, bom, semana passada foi bem complicada em termos de trabalhos, de relatórios e de prazos aqui na PUC, mas esta semana eu me comprometo a apresentar trabalhos para que vocês possam ser adequadamente avaliados ao longo do semestre. Gente, pela atenção de todos, eu agradeço. Eu fico por aqui, espero vê-los ou não vê-los, porque a tela está escura, com saúde, na nossa próxima aula. Com Deus, muito obrigado e até a aula que vem. Obrigada, professor. Até a próxima aula.